Capítulo 2. As promessas de Deus. O contentamento traz muitos benefícios espirituais, os quais consideraremos no capítulo 11. Agora, desejo examinar o verdadeiro fundamento de nosso contentamento. As promessas de Deus são o único alicerce sobre o qual podemos construir o contentamento. Como o antigo hino diz, qualquer outro solo é areia movediça. Quando a Bíblia nos diz para que estejamos contentes, ela o faz com uma promessa: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus 13, 5. Nesse versículo, o autor de Hebreus está citando Josué 1, 5. Moisés havia morrido e Josué foi incumbido de conduzir o povo à terra prometida. Que trabalho intimidador seria esse? Mas Deus falou com Josué e lhe transmitiu palavras que devem ter sido de tremendo conforto. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Josué tinha a promessa de Deus, que ele jamais o abandonaria. Ele nunca o enviaria à batalha sozinho. Ele prometeu sempre estar com ele e nunca retirar dele a sua presença. Essa, no entanto, era uma promessa condicional. Josué tinha de fazer a parte que lhe cabia. Deus havia prometido, mas também deu responsabilidades e obrigações que servissem de guia à conduta de Josué. Olhemos os versículos 6 ao 9, que seguem a promessa. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Essas são palavras maravilhosas. 3 vezes foi dito a Josué que ele fosse forte e corajoso. Crer nas promessas de Deus requer grande fé, e confiar verdadeiramente nas promessas de Deus requer grande força e grande coragem. Não podemos supor que obedeceremos a Deus, creremos em Deus, seguiremos a Deus e confiaremos em Deus se não tivermos coragem. O cristão deve ser cuidadoso em seguir a lei de Deus e manter-se no caminho reto o tempo todo. Ele deve pensar sobre a lei de Deus de dia e de noite. Essas coisas não são trivialidades, são deveres urgentes dos quais espera-se grande efeito. Qual é o resultado prometido se Josué for corajoso, forte e obediente? Prosperidade e sucesso. Mas ao que Josué pode ser tentado? A partir do texto, sabemos que ele será tentado a ficar com medo e a desanimar. Apesar de ser retratado como um guerreiro destemido, Josué ainda é de carne e osso, podendo perder a esperança e a coragem. Deus, porém, mais uma vez o encoraja, mostrando que não é preciso ceder às tentações, porque o Senhor seu Deus está com ele em todos os momentos, durante todo o caminho. Isto deveria nos dar encorajamento. Até o grande líder Josué teve de se esforçar para crer em Deus, obedecer a ele e para ser corajoso e forte diante da tentação e da oposição. Josué teve companheiros que cederam ao medo. Da mesma forma, ele poderia ter sido tentado a desistir. Mas Deus estava com Josué e, sabendo disso, ele então fixou seus olhos em obedecer ao Senhor. Se Josué precisou de coragem, nós também precisamos. Se precisou de força, nós também precisamos. Ele não é um grande herói da fé à toa. Josué foi provado e permaneceu fiel, foi tentado e prevaleceu.
Podemos crer em Deus como Josué creu. Deus é hoje o mesmo Deus fiel daqueles dias. Um pouco antes, no capítulo 11 de Hebreus, lemos a lista dos chamados servos fiéis de Deus. No versículo 30, vemos Josué ser mencionado. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Deus deu instruções bem específicas a Josué. Josué 6, do 1 ao 5, as quais ele obedeceu ao pé da letra, poupando Raabe como o prometido. E o relato termina com essas palavras: Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Josué 6, 27. Deus manteve a sua palavra, fez Josué prosperar e ser bem-sucedido. Nós, contudo, não podemos esperar que Deus abençoe nossas vidas se não confiamos nele. Agora que vimos o contexto da promessa feita a Josué, voltemos a Hebreus 13, 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus 13, 5. Somos exortadas a viver nossa vida sem avareza. Avareza é ceder a desejos ilícitos, desejando o que não nos pertence, mas o que pertence a outra pessoa. É ganância e roubo em nossos corações. Fosse possível, quando cobiçamos, não hesitaríamos em tomar o que não nos pertence. Deus odeia isso. Devemos estar satisfeitas, contentes com o que temos. O 10º mandamento nos explica claramente esse ponto. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Êxodo 20, 17. Esta é uma proibição absoluta da cobiça. Se algo não lhe pertence, você não deve ansiá-lo ou desejá-lo. Como podemos prevenir que a cobiça crie raiz em nosso coração? Estando contentes com o que temos. Boa parte do descontentamento existe por não nos satisfazermos com o que já temos e desejando aquilo que não temos. O contentamento elimina ambos os problemas. Estamos satisfeitas com tudo o que temos em vez de, sonhando acordadas, desejarmos ardentemente coisas que não temos, em especial aquelas que já pertencem a outra pessoa. Eu penso que isso se estenda a desejar coisas que são exatamente iguais àquelas que pertencem a outras pessoas. A razão pela qual digo isso é que geralmente somos guiadas a comprar coisas por inveja e rivalidade. Ela comprou aquele suéter bonito, então eu preciso comprar um igual. Precisar é a expressão de efeito nessa situação. Se sou consumida pelo desejo de ter aquilo que ela tem, ainda que eu não deseje exatamente o mesmo que ela possui, horas, eu não roubei o suéter. Então o desejo norteador é o problema. Estamos cobiçando algo que não é nosso. Embora Deus saiba quão propensas somos à cobiça e à ganância, devemos estar contentes com o que temos. Por quê? Mas ele prometeu nunca nos abandonar? Essa promessa é o alicerce do nosso contentamento. Em cada necessidade, lembre-se de que ele não a deixará. Em cada circunstância, seja forte e corajosa, sabendo que o bom Salvador jamais a desamparará. Lembre-se do que Paulo disse em Filipenses 4, do 11 ao 13. Ele aprendeu a estar contente, e podemos presumir que não foi em uma única simples lição. Ele aprendeu a se contentar mesmo quando faminto, mesmo quando em abundância. Ele aprendeu a se contentar mesmo quando em necessidade, mesmo quando tinha tudo aquilo do que necessitava. Esse é o contexto do famoso versículo: tudo posso naquele que me fortalece. Versículo 13. Esforçar-se por se contentar sem compreender esse ponto será vão. Devemos nos lembrar da promessa e do nosso dever de crer nela. Devemos cumprir os mandamentos de Deus e não nos desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Sua amiga comprou um carro novo ou uma casa nova? Esteja contente com o que você tem. Deus não irá abandoná-la. Sua casa pegou fogo e você perdeu tudo?
Por mais terrível que isso possa ser, o mandamento continua o mesmo. Esteja contente. Você pode tudo naquele que te fortalece. Deus disse a Josué que fosse grandemente forte e corajoso. Tanto Josué quanto Paulo precisaram de força, bem como nós precisamos. De onde Paulo tirou sua força? Do mesmo lugar de onde Josué a tirou. Paulo pode estar contente em qualquer condição porque Cristo lhe dá forças. Josué pode ser corajoso porque Deus lhe dá coragem. Contentamento requer coragem e força, e nós podemos alcançá-lo porque o próprio Cristo nos suprirá da força necessária para estarmos contentes em tempos difíceis e em tempos fáceis, em tempos áridos e em tempos prósperos. Portanto, conforme vamos aprendendo a nos contentar pelos próximos capítulos, lembre-se da promessa na qual estamos firmadas. Nunca te deixarei, nem te abandonarei. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essas promessas sustentam todas as nossas tentativas de contentamento. Nos estabilizam quando nos sentimos vacilantes. Nos ajudam a tirar os nossos olhos das circunstâncias e fixá-los em Cristo. Elas nos ajudam a relembrar que aquilo que Deus está fazendo não nos vem de encontro, mas sim ao encontro de quem somos, ensinando-nos a confiar nele em toda e qualquer circunstância. Lembre-se de quem ele é. No capítulo 7 de Marcos, Jesus curou um homem surdo-mudo e deu ordem às pessoas que não contassem a ninguém, mas eles não se contiveram. O versículo 37 diz que eles maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Esse é o nosso Salvador. Ele faz tudo de modo perfeito. Suas promessas nunca oscilam, mudam ou falham. Ele é fiel. Queremos que nosso primeiro pensamento em qualquer circunstância seja: ele faz tudo com perfeição e sabedoria. É por isso que podemos estar contentes. Perguntas. 1. Como a promessa de que Deus nunca nos abandonará nos ajuda a obedecer à ordem de que estejamos contentes? 2. Existem áreas de sua vida em que lhe falta coragem de estar contente? Você teme o que pode acontecer caso escolha o estar contente? 3. Quais são as dificuldades com que você tem lidado e que podem ser tratadas com a lembrança de que você pode tudo naquele que a fortalece? 4. Você tem o desejo de competir com alguém por atenção? Se o tem, como você aplicará as promessas de Deus para ser liberta? 5. Por que a cobiça é tão nociva?